Fala pessoal, boa tarde. Hoje é dia 14 de outubro, a gente está começando mais um fechamento de mercado. Eu, Ricardo Kim, aqui com André Moraes. Boa tarde, André. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Isso aí, hoje a gente teve bastante coisa, mas aqui dentro, obviamente, questão política, etc. Mas lá fora talvez é o que tenha ditado o tom. Aí a gente teve diversos dados ali, enfim, moedas lá fora se valorizando frente ao dólar, aqui não foi diferente, sendo que o nosso ambiente está ruim ainda, domesticamente, mas o dólar cedendo ali. Mas hoje acho que ficou mais distante aí do aumento da taxa de juros dos Estados Unidos, né? Tanto é que o dólar passou a cair após isso, não foi não? Acho que ao longo dos últimos dias, se for ver, o yield do bond curto ali nos Estados Unidos cedendo bastante. Hoje não foi diferente, a gente teve encontro do FMI também, muita gente discutindo isso, que de fato deve ficar mais para frente. Hoje a gente teve dados lá nos Estados Unidos de preço ao produtor, a gente teve também vendas no varejo, mal não, mas abaixo do esperado, então o pessoal olhando bastante dados ali e ao longo da semana muita gente já apostando nesse aumento de juros. Vai continuar aquela conversa, aumento de juros só para o ano que vem. Isso aí tende a impulsionar ali ativos de risco e por isso até moedas em geral se valorizando frente ao dólar. Não foi diferente aqui, apesar do nosso cenário político bem complicado, né? A questão do Cunha com o STF, talvez a questão do impeachment, ou o início do processo de impeachment, tenha ficado um pouquinho mais para frente. Por isso que sofreu ali esses dias a Bolsa, enfim, mais especificamente ontem. Mas acho que é um pouco disso, a gente vai falando dessas questões aí, se tiver mais alguma pergunta, vamos entrar direto ali em índice, dólar e papéis, começando talvez aqui com o Ibov, né? Ibov cedendo ali ao longo do dia. Se puder botar no gráfico ali, André, para falar um pouquinho. E depois eu comento de fundamento. Tá aqui a mínima da década, né? Vamos ver se isso aqui vai ser a mínima da década mesmo. Em relação ao Ibovespa, tá, pessoal? Ele subiu 9 pregões seguidos e veio para uma correção bem forte. Essa correção hoje encontrou o ponto máximo de suporte, que quer dizer, se cair abaixo disso já começa a ficar feio e tudo enrolado de novo. Mas até aqui uma correção, é claro que a gente não queria que viesse com tamanha intensidade, mas acaba que nem foi tão ruim ter caído até aqui, tá ok? Deixa eu apagar isso aqui, que isso aqui é uma brincadeira nossa, brincadeira interna, né? E justamente porque muitas ações subiram com muita força e não deram para a gente entrar em operação, né? Então a correção até esse ponto não é tão ruim. Eu não queria que viesse com tamanha intensidade, porque isso acabou trazendo muita ação muito mais para baixo do que a gente gostaria que o mercado viesse, tá? Então, se segurar aí, ótimo. Se passar para baixo disso, 500, 1000 pontos, aí fica tudo enrolado de novo. Aquele movimento bonito que estava todo o mercado fazendo vai se esvaindo, né? Então, vamos pegar, por exemplo, Vale 5, tá ok? Olha só, Vale 5, ela tem aqui nesse ponto um ombro, tá certo? Se corrigir até aqui, vai ter um segundo ombro, voltar a subir, vai ficar linda para fazer essa onda 3 lá no 17,62. Se perder fundo e voltar a cair, vir aqui perto dos R$14, fica tudo esquisito. A gente não sabe mais se é tendência, se é consolidação, o que é, tá? Vamos pegar mais exemplos aqui, TUB 4, tá? Vamos pegar mais exemplos aqui, TUB 4. Rompeu a linha de tendência, está voltando parte do que rompeu. Se chegar nessa região de média móvel, voltar a subir, ela pode, enfim, fazer uma bonita onda para cima. Se cair muito abaixo disso, começa a ficar feia de novo. Então, voltando para o Ibov, este é o limite da correção. Acho que até aqui tudo bem, tá? Mais do que isso, o mercado já fica todo enrolado. Kim, existe uma briga muito grande de um monte de gente, se vai cair ou se vai subir. Eu não importo com nada disso, eu quero ganhar dinheiro. Se cair, é que a gente venda as ações certas, que a gente, se subir, que a gente compre as ações certas. Mas eu acho que tem muito mais dinheiro a ser ganho se o mercado fizer uma perna de alta. Não precisa romper topo histórico, né? Quem sabe até os 52, 54 mil, do que para baixo. Para baixo acaba sendo, tudo, na minha opinião, tudo muito complicado, cheio de suporte, cheio de vai e vem, né? Acaba ficando muito mais difícil. Boa. Em termos de fundamento, a gente ainda continua com a nossa cabeça, né? Principalmente agora que essa questão do STF, talvez o impeachment, o governo demora um pouco mais, o governo ganha um pouquinho mais de fôlego, então a gente não vê, a gente vê esse índice ali de lado, o que a gente bate muito na tecla, não tem muito trigger para alta, né, em termos de fundamento,
e o que pode acontecer é que a bolsa está num valor razoável, mas pode ficar mais barato, porque você tem ali Fed querendo aumentar juros, você tem questão de Levy talvez saindo, questão de downgrade, então tem bastante coisa na balança para o lado negativo. Lado positivo a gente não vê muita coisa, então a gente continua cético ainda para o índice como um todo. Obviamente a gente acha que tem alguns cases interessantes ali, como o André já tinha citado e até deu uma analisada rápida ali em Itaú, mas enfim, a gente pode depois ir mais no detalhe, mas é um pouco disso que a gente está vendo e ainda recomendando proteção em termos de fundamento para o índice. Tinham perguntado já de dólar, a gente mantém aqui índice, depois vai para dólar, se puder dar uma olhada no dólar, que hoje está cedendo bastante, de novo, a gente comentou já esse cenário externo com a maioria das moedas se valorizando com relação ao dólar. Né? Ontem o dólar deu um belo sinal aí de que poderia voltar a subir para testar esse topo anterior. Esse conjunto de candle aqui é chamado de estrela da manhã. Nesse ponto que ele apareceu nem é tão importante, mas quando vem depois de um novo fundo acaba sendo interessante. Muita gente querendo comprar dólar hoje de manhã e a gente traçou aqui no gráfico de 60 minutos, pela manhã na abertura do mercado, um cenário que foi, acho que Dow Foot que eu coloquei, que foi exatamente o que aconteceu. Né? A gente entende que o dólar mostrou muita força nessa perna de 60 minutos, mas que seria muito melhor se ele fizesse este movimento que acabou ele fazendo parte dele. Né? Por enquanto ele caiu. Se ele voltar a subir e romper esse pivô, 3,920, tá? Eu acho que a gente tem que pensar na compra do dólar. Eu acho que para quem está esperando o dólar dar uma boa condição, é esse o momento. Por quê? Primeiro, no gráfico diário, ele está lindo para voltar a subir. Né? E segundo, no gráfico de 60 minutos, olha só, ele vai fazer essa figura que a gente gosta bastante, né? Que é a figura do tal do ombro, cabeça-ombro invertido, tá ok? Então, se o dólar completar esse movimento e romper esse topo, a gente tem aí uma belíssima possibilidade aí de compra no dólar, tá ok? Então fica muito atento com o pregão amanhã. Eu acho que hoje não deu para comprar, hoje o dólar caiu, enfim, precisava fazer isso para até ficar mais fácil. Mais fácil porque é o seguinte, o stop estava aqui embaixo. Agora, se o dólar começar a subir, o stop está para cá, então é mais fácil de você pegar esse rompimento porque o risco fica menor, tá? Boa, então, pessoal que tiver... Deixa eu só me lembrar de um negócio aqui, daqui a pouco eu explico. educação.infomoney.com.br/manada. Então, agora já lembrei aqui, então vamos lá. Então, só de dólar, o André já deu a dica aí, para quem quiser fazer alguma compra, tem que esperar ali o ponto que ele indicou. Em termos de fundamento, de novo, o dólar voltou muito por conta do cenário externo, o cenário interno continuou muito ruim. Então você pode ter alguma correção, principalmente agora com essa questão de STF e Cunha, afastando um pouquinho, dando um refresco ali para governo. Pode ter alguma correção nesse sentido, então ficar de olho nessa questão do dólar. Passando aqui agora para os papéis, falar de Vale 5, né? Você já deu uma pincelada ali em Vale 5, mas se a gente pudesse ver mais no detalhe, vou começar falando aqui na parte de fundamento. Vale 5, enfim, não está uma barganha em termos de valuation. A gente sempre comentou aqui que ela negocia hoje a um EV/EBITDA, né, que é o preço da firma sobre a geração operacional de caixa. Ela tem negociado acima do seu histórico, então não está uma barganha, tem negociado perto dos seus concorrentes globais, sendo que historicamente ela sempre negociou ali a um desconto. Ela acabou de cortar dividendos também, então de novo sinalizando ali um período difícil para a Vale para os próximos anos, já que o CAPEX, né, o investimento é muito pesado agora e a parte do caixa não acompanha porque o preço de minério segue pressionado. E essa alta do dólar não ajuda? É meio que perde por conta da demanda menor da China? Você acha que tem? Porque o que pesa, obviamente o dólar num patamar mais alto tende a ajudar ela, que é uma grande exportadora. Mas o que tem pesado mais é a queda da demanda por conta de China e principalmente preço. Então, essa queda forte no preço não tem o dólar que compense. Então, é um pouco disso que a Vale e as outras mineradoras têm passado. E o problema é que isso deve continuar, essa pressão em cima dos preços do minério deve continuar porque a gente tem China desacelerando e capacidade entrando, capacidade contratada já com Vale, BHP, Rio Tinto. Então isso aí tende a desbalancear essa dinâmica de oferta e demanda por um tempo.
Então a gente acha que deve continuar pressionando o preço, mas de novo, a gente reitera a questão do valuation. Vale segue negociando a EV/EBITDA acima do histórico. É bom ficar de olho porque muita gente olha a queda da cotação e às vezes a cotação caiu muito, mas o potencial de geração de valor caiu mais ainda. Então é bom ficar de olho nisso. Por isso, continuamos fora de Vale 5. A gente não acha que é buy opportunity agora. Para o médio prazo, né, eu acho que eu concordo perfeitamente com você. Né? É difícil a gente apostar na recuperação, até olhando o nosso cenário interno junto com o cenário externo. Né? No curtíssimo, que é o que a gente faz aqui, ela acima de 16, aqui no gráfico 16,40, eu acho que ela fica muito bonita, mas para caminhar um pouco mais, quem sabe aí 17,60, 18,80, ou seja, corrigir um pouco de toda a queda que teve nesse segundo semestre principalmente. Né? Ela começou maio lá perto dos R$20, finalizou o mês de agosto aí lá perto dos 12, ela pode ter aí um pouco de repique, mas é também um trade curto. Tá? Então a gente talvez não concorde aí, mas os prazos são diferentes, né? Uma coisa mais voltada para o médio e a outra para o curto prazo, tá ok? Aliás, no curtíssimo prazo, no gráfico de 60, até vale acima de 15, 30, já dá para pensar em compra, mas aí é trade para 1, 2 dias, tá? Quem sabe para testar esse topo que ficou aqui perto desses 16,40, perfeito? Boa. Kim, deixa eu só falar um assunto aqui. Eu fiz há uns 3 anos uma série de 6 cursos, né? Que eu chamei de Se Afastando da Manada, que era uma forma de enxergar o mercado de ações de uma forma diferente. E desde então eu já prometi que ia refazer esse curso aí pelo menos umas 50 vezes por dia, né? Todo mundo me pergunta quando que vai ter, quando que vai ter, quando vai ter. Pois é, pessoal, vai ter. Esse curso é gratuito, então para você participar é só ter vontade, né? Começa no dia 27 de outubro, daqui a 13 dias, 4 horas e 13 minutos. E eu vou pedir para o pessoal passar o link de inscrição para vocês, se você puder colocar, tá? Você pode fazer sua inscrição a partir de agora. Até coloca aqui na minha página, aqui, na minha tela. Já passaram o link aí? Já, né? Tá aí. Acho que ainda não tá aqui o link, se puder passar. Tá aí, Educação, Infomoney, passou aí. É essa tela aqui, tá ok? Então a gente explica um pouco do porquê fazer isso e aí, para quem quiser participar, é só clicar aqui no link, preencher nome, e-mail, telefone, você vai se cadastrar para poder aí, participar dessas palestras. A gente vai avisar para vocês aí quando estiver chegando a data do que vai fazer. A gente vai fazer 6 palestras, começando aí no dia 27/10 e terminando aí no dia 1º de dezembro. Todas as palestras são ao vivo e acontecem às 20 horas, tá ok? Então já fica aí o convite para vocês a partir do dia 27, seja daqui a 13 dias. A gente vai falar um pouco sobre o mercado. Boa. Pessoal, então fique ligado aí. Já tem o link no chat. Continuando aqui com as dúvidas, a gente teve o pessoal perguntando de Elet 6. É um papel que a gente comenta bastante aqui em termos de fundamento. A gente não gosta justamente por conta de interferência do governo. Esse seria um papel para você fazer aquele call político, né? Se vai ter alternância de poder lá na frente, etc. Eu fiz semana passada, já saí, mas eu dei esse call aí. Foi uma belíssima... a gente pegou ela, agora eu não me lembro que preço. 9,20 alguma coisa. Ela fechou lá perto do alvo e acabou recuando um pouco agora. A mesma coisa, curto prazo só. Exatamente, porque para fundamento a gente não gosta por conta dessa questão de interferência do governo, mas de novo, seria mais aquele call político, alguma coisa nesse sentido, alguma coisa de curto prazo. Mas se você puder dar uma olhada para o pessoal que pediu. O que a gente imaginou é que ela fosse fazer o mesmo movimento que eu vejo para o dólar lá, né? Um ombro, cabeça, ombro invertido. E uma perna grande, o alvo era 10,63, ela na sexta-feira bateu 10,30 e pouco, chegou bem pertinho. Como eu recomendo sair de todas as operações no final do pregão de sexta, a gente saiu na sexta-feira dela, passando agora por um pouco de correção. Como o Kim falou, esse é um call realmente político, tem que ficar bem atento aí com o andamento de tudo, porque se não vier o que o mercado espera, é provável que ela caia e sofra bastante, tá? Mas não vejo novas entradas no papel e se está posicionado ainda, pense no stop abaixo de 9,45. Boa, e já emendando nessa conversa de call político, um outro papel para o pessoal que quer fazer esse call político seria a BBAS, que tem um fundamento um pouco melhor do que Elet, então num call político você se beneficiaria na alta e estaria um pouco protegido por conta de fundamento. Por mais que a gente não goste de um direcional de fundamento, se você tivesse que fazer um call político,
talvez BBAS seria uma interessante. Tem muita coisa diferente no gráfico? Tem algum que você prefere? O BBAS, ela fez uma perna bem grande, que é diferente dessa perna aqui. Por que é diferente? Porque aqui ela rompeu o topo anterior, né? Então esse topo ficou mais alto que o outro. Então é sinal de reversão de tendência, tá ok? Agora, eu acho que ainda não tem as ferramentas para subir com vontade. Precisaria de um pouco mais de consolidação nessa região. Para esse cara aqui, que é o cara que precisa estar cruzado para cima para eu comprar, ficar bonito. Ou seja, linha vermelha, ficar acima da linha laranja, né? Que precisa ficar acima da linha preta, né? Então, quando eu falo de reversão de tendência, sempre tem essa condição, tá? Vamos pegar o exemplo aqui, ELET 6, tá? ELET 6. Por que a gente comprou semana passada? Porque na semana passada essas três linhas estavam se cruzando. Então a vermelha ficou em cima aqui, ficou em cima da laranja, que ficou em cima da preta, tá ok? Então acho que falta BBAS um pouco de tempo para amadurecer essa reversão. É uma boa também. Acho que vai depender um pouco de tempo, enfim, mas é interessante. Boa. Indo aqui para o próximo ativo, CETIP. O pessoal perguntando qual que é o próximo ponto de call para CETIP 3. Putz, é um gráfico difícil, né? Por enquanto eu não vejo. Eu achava que ela ia cair muito mais do que ela caiu, de repente ela rompeu o topo. Ficou uma situação bem difícil. Quem sabe aqui no rompimento de 34 e 80 e 90, mas aí o alvo é pequeno demais. Eu acho que por enquanto eu não vejo operação nela. A gente pode usar a terceira opção nesse caso, que é ficar de fora. Tem outras alternativas ali, diversos papéis. Para a gente olhar, um outro interessante até nesse setor seria BBSE. Se você pudesse dar uma olhada, que deu uma esticada agora, e depois dessa esticada eu não sei se tem trade então, na parte técnica. Mas é a mesma condição de BBAS. Veio de novo fundo, subiu, agora corrigindo um pouco, precisa essas linhas aqui se alinharem, ou seja, provavelmente ela vai levar um tempo grande aqui até olhar para cima de novo. Cara, se isso aqui for subir, tá muito bonito, porque aí vem onda 3 junto com rompimento de linha de tendência, quer dizer, tem uma possibilidade. É um call também meio político, né? Então... menos. É um pouco menos do que a BBAS, mas exatamente. Com certeza... Mas o fundamento é muito bom, a gente gosta bastante de BBSE, até porque está num valuation bem atrativo, então para quem gosta de fundamento e já está olhando, talvez daqui a pouco já dê uma oportunidade interessante também no gráfico. Agora, Kim, deixa eu falar uma pergunta. Tem uma pergunta aí que talvez você tenha comentado sobre isso, não aguenta mais falar sobre isso, mas eu não escutei você falando e eu também fiquei curioso em saber. A gente percebeu que no curtíssimo prazo essa aquisição que a Ambev fez, né, foi ruim para o preço, né? O preço caiu, enfim, caiu na semana passada justamente por conta do bafafá de que poderia acontecer a aquisição e caiu quando aconteceu a aquisição. Mas você acha que a médio prazo isso pode ser positivo para a empresa? Né? Assim, depende de um monte de coisa, né? Mas eu queria escutar de você aí. Depende de um monte de coisa. É só primeiro a gente diferenciar que a aquisição foi feita na holding, né? A Ambev que fez a aquisição da SABMiller Miller e a gente está falando aqui da Ambev que é uma controlada. Mas de qualquer forma, o que muita gente tem falado e por isso que sofreu a parte do preço é que como a SABMiller Miller ela é mais endividada, talvez a holding use a Ambev, que é caixa líquido, nessa transação para justamente diminuir endividamento, usar o caixa que é muito robusto da Ambev e por isso você teria alguma diluição ali com o aumento da participação da holding na Ambev. Então isso aí gerou um estresse. Agora, para médio e longo prazo, em termos de gestão e estratégia, assim, a gente olha como uma aquisição bem interessante. Primeiro que a SABMiller ela tem uma exposição muito forte aqui em Peru e Colômbia, quase 100% de market share. Então você pode ter muita sinergia para captar. A gente está falando de novo, uma das melhores gestão que a gente vê aí ao longo do tempo. A gente está falando da Ambev, que sempre conseguiu gerar valor. Então sinergia é uma coisa que eles conhecem bastante, podem tirar daí. Então pode ser um movimento de curto prazo, agora a ver, né, como que vai ser, porque não foi decidido formalmente, como que a Ambev vai entrar junto com a Ambev nisso tudo. E você acha que dependendo de como ficar, existe a perspectiva de diminuição de dividendos nos próximos anos? O que pode acontecer, sim, se ela entrar nesse deal ali para fazer a fusão com a SABMiller América Latina, por exemplo, você talvez precise de caixa, porque você vai juntar com uma empresa muito endividada e talvez você tenha algum tipo de corte de dividendos justamente para usar esse caixa. Mas um outro lado para se pensar é que ela poderia
fazer distribuição de dividendos extraordinários justamente para ajudar a holding ali em cima a diminuir a alavancagem. Então você tem algumas saídas ali. Talvez você tenha essa questão de redução de dividendos, mas isso não é a pior coisa do mundo, né? Porque se você pensar bem, dividendos você desconto do preço do ativo. Você gerou caixa e distribuiu ali para os acionistas. Só que o que você pode fazer? Em vez de distribuir, usar esse dinheiro para captar sinergia nessa fusão e aí gerar mais valor lá na frente, mais caixa para gerar mais dividendo na frente. Então, não necessariamente... É um problema, né? Na verdade, não necessariamente, tem um monte de empresas, se não me engano, é o Google que não distribui dividendo, quem que é que... As empresas de tecnologia geralmente não distribuem dividendo, porque estão sempre tendo que inovar, comprar outras e tal, não sei o quê. E nem por isso perdem valor, pelo contrário, ganham valor ao longo do tempo. Uma coisa que a gente tem que diferenciar, uma empresa que paga dividendos, provavelmente ela está num ciclo ali mais maduro, enfim, mais estável, que é o caso da Ambev, que já é líder. Então ela gera caixa, não tem muito mais investimento para fazer, então ela empresa de energia elétrica. Exatamente. Agora, uma empresa que está começando agora, ou tem um CAPEX, né, um investimento muito forte, aí eles usam esse dinheiro justamente para aplicar na própria empresa que tem um retorno maior. Então, não necessariamente é ruim você ter menos dividendos. Por exemplo, a Vale, apesar deles cortarem dividendos, mostrou e deu uma sinalização que a gestão é muito boa, porque o cenário é ruim. Para que você tomar empréstimo para pagar dividendos? Não, eu uso esses dividendos para os meus investimentos. Então, não necessariamente é uma coisa ruim cortar dividendos ou empresa que não tem dividendos. O que você está sempre querendo olhar é o ganho de capital total, tanto em dividendos como valorização da ação. Não adianta o cara pagar metade do valor em dividendos, só que a ação ficar parada. Então você não ganhou nada no final. E a outra ação que não pagou dividendos se valorizando. Então você tem que ficar de olho um pouco nisso, e não só se pagam ou não dividendos, né? Só tô fazendo elogio para você que você tem que ter um programa só seu aí para falar mais sobre na verdade, a gente tem ali toda segunda, quarta e sexta, às 11h30, eu, o Celso, o Gustavo também, a gente comenta bastante de fundamento, mas aqui, especificamente, a gente tenta juntar os dois, né? As duas coisas. Pegar o técnico ali também e tentar juntar com o fundamento, mas é um pouco disso, essa história de dividendos. Indo aqui para o próximo... Usiminas, eu não sei se você tem alguma preferência no setor de siderurgia. Usiminas tem algum trade ali, se você puder dar uma olhada. Cara, semana passada a gente fez um bom trade em GGBR, deu 13%, 14%. GGBR o pessoal perguntou também aqui. Agora, o setor inteiro passando por correção, precisa ver aonde que vai parar essa correção para a gente achar um outro ponto de compra, né? Por enquanto ainda não tem. Então, Usiminas corrigindo, deixando o stop mais próximo, vamos torcer para que ela... Quando começar a subir, a gente tem um bom gerenciamento de risco para tentar nela. Se tiver um rally para cima, o alvo é grande, tá? Então eu estou bem de olho nessas aí, só que por enquanto surfamos GGBR e estamos tentando achar um ponto aí em Usiminas CSNA que ofereça um risco pequeno. Não achei ainda. Boa. A gente achou essa esticada bem temerária ali da parte de siderurgia, porque o fundamento não melhorou tanto, ficou caro em termos de valuation, então a gente pelo menos... bem cético. O problema aqui, por exemplo, em CSN, que o controlador, vira e mexe, ele faz programa de recompra, etc. Então, alguém que quer ficar short tem que tomar cuidado, que pode tomar stop nesse sentido. É por isso que eu acho que para baixo é muito complicado. Você tem muitas variáveis. Exatamente. Muita gente fala, diversos gestores extremamente fundamentalistas falam que é mais fácil, teoricamente, você ganhar dinheiro na posição long do que short, que é o que eles preferem. Mesmo ela caindo em 90% do tempo. Exatamente. Então, enfim, melhor buscar outra alternativa ou algo nesse sentido. Vamos lá, então a gente está acabando o tempo aqui. A gente teve algumas perguntas, Marfrig, Suzano. André, escolhe uma que você ache mais interessante ali, para a gente terminar. Cara, Rumo também. SUSB 5 de Marfrig eu não quero falar, que é toda enrolada. Tá. Cara, Marfrig, SUSB eu acho que é um belo ativo, só que está no meio entre um topo e um fundo importante, né? É mais um bom exemplo de se manter de fora, tá? Hoje eu conversei com os alunos na sala, eu acho o alvo para ela muito curto, talvez R$20 no máximo aí, eu não vejo uma boa entrada para ela nesse momento. Se está comprado, ótimo, vai subir no stop, mas o alvo é bem limitado. Boa. Bom, nem sempre tem coisa para fazer, né? Às vezes é melhor ficar de fora desse ativo e partir para outro, com alguma tendência mais clara aí.
Bom, pessoal, então por hoje é só, a gente está terminando, a gente até passou um pouquinho do horário. Espero que vocês tenham gostado aí do programa. A gente vai falando, a gente tem esse programa todo dia no final do mercado. De qualquer forma, obrigado aí pela presença de todos. Obrigado, André, e Valeu, até a Kim. próxima. Falou, abraço.